Função do segundo grau. Agora a gente tem aí como expandir um pouco mais o nosso relacionamento entre duas variáveis, colocando um termo a mais do que a gente viu anteriormente na função do primeiro grau. Porque a função do segundo grau, a gente também conhece ela como sendo uma função quadrática. Por que quadrática? Porque a gente vai estar inserindo ali na nossa função que era linear, a gente acrescenta um termo do segundo grau, fazendo com que a gente tenha uma função quadrática, por essa potência aqui ser igual a 2, ou seja, ao quadrado. Se a gente tiver, no caso, o a igual a zero, isso implica dizer que a nossa função ela vai recair na nossa função linear, tá certo? Então a gente precisa que esse a, esse coeficiente, seja diferente de zero para ter uma função do segundo grau. Quais são algumas características dessa função do segundo grau? A gente vai ter para ela o que a gente chama de parábola. Então, aqui a gente tem o gráfico dessa função, vai ser uma parábola. E essa parábola, ela pode ter concavidade voltada para cima ou para baixo. Então, dada a nossa função que a gente tem aqui do segundo grau, se a gente tiver um a maior que zero, a gente vai ter uma função, uma parábola com concavidade voltada para cima. E isso aqui faz com que a gente tenha um ponto mínimo dessa nossa função quadrática. Se a gente tiver um a que seja menor que zero, a gente tem uma concavidade voltada para baixo, essa parábola. E a gente pode ter um ponto máximo, um ponto máximo para essa nossa função. Ah, como é que encontra esse valor x aqui? A gente pode encontrar ele como sendo menos b dividido por 2a. Então, esse valor aqui, que vai ser tanto o ponto de mínimo como de máximo, a gente pode estar encontrando dessa forma para x, tá certo? Ah, e como é que eu acho, então, quem seria o y aqui? Nesse caso, um y máximo, e aqui, nesse caso, um y mínimo. Gente, basta pegar o valor de x que você encontrou e substituir lá na função, tá bom? Existe uma forma matemática para isso, mas acho que não vale a pena a gente ficar decorando esse tipo de situação, porque na continuidade da disciplina, vocês vão ver que vai ser fácil da gente encontrar esses pontos lá nas outras disciplinas de matemática. Bem, então o valor que corta o eixo na vertical y, ele vai ser o valor de y, aonde a gente tem esse f de 0 igual a c. Ele vai estar cortando o y. Vejam aqui que esse c é esse ponto bem aqui, ó, que está cortando. Por que ele vai ser quando a gente tiver o x igual a zero? Porque também aqui, ó, quando o valor de x é igual a zero, a gente tem esse ponto que corta o y. X igual a zero, a gente tem esse ponto, tá bom? Então, nesse slide, a gente só está explicando esse relacionamento para você. Se o x for igual a zero, a gente jogando lá nossa função do segundo grau, o y vai ser igual ao c da nossa função. E a gente tem aqui as raízes da nossa função do segundo grau. Professor, quem são essas raízes? Elas vão ser os valores de x que vão cortar o nosso eixo horizontal. Voltando aqui, a gente tem quais são os valores de x, que são raízes. A gente tem esse ponto e esse outro. Então, o que é a raiz de uma função? Para a gente ter esse ponto que corta o eixo x, só vai acontecer quando a gente tiver o y igual a zero. Quando o y for igual a zero, a gente encontra esses dois pontos. Professor, pode acontecer situações que o y não é zero e não corta? Pode, tá bom? Mas não é o caso que a gente está esperando. A gente espera encontrar raízes. Se for o caso aqui de não encontrar, é porque essa raiz ela vai estar nos números complexos, não nos números reais. Então, seguindo, para encontrar essas raízes, a gente tem aqui a nossa fórmula muito básica, que vocês já estão cansados de conhecê-la, né? A equação de Bhaskara. A de Bhaskara é que a gente encontra as raízes da nossa equação do segundo grau. Então, aqui, como a gente tem uma função do segundo grau, a gente vai precisar utilizar o Bhaskara. Então, aqui nesse exemplo, a gente tem uma função dada por menos x ao quadrado mais 6x menos 5. Então, a gente pode estar retirando esses coeficientes. O a vai ser igual a menos 1, que multiplica o x ao quadrado. A gente tem aí que o b é igual a 6 e o c é igual a menos 5. Quando a gente retira esses nossos coeficientes, fica muito simples a gente fazer o nosso Bhaskara, porque basta a gente estar atribuindo eles aqui na nossa equação do Bhaskara. Ou seja, a gente tem menos b, então a gente tem o menos b vai ser menos 6, já que o b é 6. Mais ou menos b ao quadrado. Opa, aqui não seria menos, né? Aqui seria só 6, tá bom, gente? Elimina esse menos aqui.
ele é 6 ao quadrado, menos 4 vezes A, e o A a gente sabe que é menos 1, vezes C, que é menos 5, dividido por 2 vezes o A, que é menos 1. Basta vocês fazerem continha, um pouquinho só de trabalho algébrico, vocês vão encontrar, você vai encontrar x' igual a 1 e x duas linhas igual a 5. Então, a gente pode ter aí o desenho da parábola com essas duas raízes que vão estar cortando esse nosso eixo. Como a gente tem o A, ele é menor do que zero, que ele é menos 1, a gente tem uma parábola. Não tem? Pensei que tinha aqui. A gente vai ter uma parábola com concavidade voltada para baixo. E ele vai estar cortando quando o x for igual a 1 e também quando for igual a 5. Concavidade voltada para baixo, porque a gente tem um A menor do que o zero. Então, se fosse para rabiscar rapidamente como ficaria o gráfico dessa nossa função, ela seria essa parábola com concavidade voltada para baixo, cortando os pontos x igual a 1 e x igual a 5. Então, a gente teria o gráfico dessa função. Professor, mas eu queria saber, então, qual é esse valor aqui que leva ao máximo? Não seria o x que é igual a menos b dividido por 2a? Sim, basta você substituir. Quem é o b? O b é igual a 6. Então, fica menos 6 dividido por 2 vezes o a, que é menos 1. Então, aqui a gente tem menos, com esse menos, vai dar mais. 6 por 2 dá 3. Então, esse ponto aqui é 3. Professor, mas eu quero saber, então, quem é esse valor aqui, que é o máximo dessa função? Basta a gente atribuir ela ao nosso f de x. Então, a gente tem aqui o valor de 3, então a gente tem o f de 3, que é igual a menos 3 ao quadrado mais 6 vezes 3, menos 5. Menos 3 ao quadrado vai ficar igual a menos 9. 6 vezes 3 vai dar mais 18, menos 5. Então, 18 com menos 9 vai dar 9. Com menos 5 dá igual a 4. Então, esse valor, que seria o máximo, seria o valor 4 para y. Tá certo? Função polinomial. Nada mais é do que uma extensão de todas aquelas funções que a gente viu, a linear e a quadrática. Só que aqui a gente tem um caso geral. Ou seja, quando a gente pode ter o grau do polinômio, o tanto que for necessário. Claro, indo até n. Tá bom, gente? Então, a gente vai ter aí seja um n, um número inteiro, não negativo, e a gente vai ter A0, A1, A2 até a n menos 1, números reais. Obviamente, a gente quer que o AN seja diferente de zero, porque a gente está estendendo aquele conceito. E toda vez eu falo para vocês, o A é diferente de zero. Aqui segue o mesmo princípio, tá bom, gente? Então, a gente vai ter um caso geral aí, uma função polinomial, onde a gente tem um coeficiente AN, que multiplica x elevado a n, mais um coeficiente AN menos 1, que multiplica x elevado a n menos 1, mais até um A2 que multiplica x ao quadrado, um A1 que multiplica x, vejam que aqui a gente tem o número 1, e mais um A0 que não multiplica ninguém, bem, ele multiplicaria, né? Um x elevado a zero, seguindo o mesmo princípio que está caindo o valor aqui da potência de x. Mas não precisa estar colocando não, que a gente já sabe, tá bom? A gente conhece o AN como sendo o coeficiente principal, e os outros coeficientes que a gente tem na nossa função polinomial, a gente chama de coeficientes do polinômio. Então, aqui a gente tem uma representação gráfica ao lado de como isso pode se dar. Ou seja, aqui a gente tem uma função do terceiro grau nesse gráfico. Como seria uma função do terceiro grau? Seria um f de x igual ao A3 de x ao cubo, mais um A2 de x ao quadrado, mais A1 de x, mais um A0. Esses valores para A pode ser qualquer número real, tá bom? Eu poderia estar colocando aqui o A3 igual a menos 1, o A2 igual a 1/3, assim sucessivamente. Então, a gente tem aqui a representação dessa nossa função. Ela é dada por essa nossa função aqui. Sei porque eu fiz o desenho, ficou mais feio ainda. E, claramente, a gente tem uma função no terceiro grau. A gente pode perceber que a gente tem 3 raízes para essa nossa função. E a gente tem aqui o cálculo de 2 extremos. A gente pode ter uma função que seja o máximo e o mínimo nesse intervalo que a gente esteja analisando. Significa dizer, a gente pode perceber aqui por esse nosso teorema, que uma função polinomial de grau n tem, no máximo,
n menos 1 extremos locais. Então, como a gente tem a nossa função aqui, ela é do terceiro grau, então ela tem 3 menos 1 extremos, ou seja, ela tem 2 extremos, no máximo 2. Por isso que a gente está vendo aqui o máximo e o mínimo. Podia ser também só o máximo ou só o mínimo, mas porque ele tem até o quê? No máximo, n menos 1 extremos locais. E também ele tem no máximo n raízes. Por isso que a gente está vendo aqui, se a gente tem uma função terceiro grau, então a gente pode ter no máximo 3 raízes, que a gente contabilizou aqui, ó, 1, 2 e 3 raízes. Podia ter 1 ou 2, mas a gente vai ter um máximo de 3 raízes.